Bom, pessoal, então dando sequência aí nas equações derivadas da equação do gás ideal, a gente vai estudar hoje a equação do virial, né? Virial é um termo que está relacionado à força. E por que que está relacionado à força? Porque se você perceber, essa equação do virial aqui, ela tem duas partes. Ela tem essa primeira parte que é referente à equação do gás ideal, certo? Porque é PV molar RT vezes 1, que é PV molar RT. E ela tem esse termo aqui, ó, B sobre V molar, que justamente representa o desvio. E esse termo B, ele representa a primeira constante virial, certo? E o que você deve perceber aqui? Que B é volume molar. Por quê? Porque ele está dividido por volume molar, e como ele está somado com 1, que é um número, B e V tem que ter a mesma unidade. Então, B, sendo volume molar, uma das unidades para ele é centímetro cúbico por mol. Ok? Bom, outra coisa importante que a gente tem que perceber é que PV molar sobre RT igual a 1 mais B sobre V molar, a gente pode perceber que essa equação aqui, PV molar sobre RT, é na verdade o Z, que é o fator de compressibilidade, certo? Compressibilidade. Bom, muito bem. E aí a gente vai destacar duas situações. A primeira situação é do gás ideal. E qual é a situação do gás ideal? A situação do gás ideal é quando a pressão tende a zero. E quando a pressão tende a zero, o volume molar tende ao infinito. E se o volume molar tende ao infinito, B sobre V molar vai ser igual a zero, certo? Porque B é um número, V molar sendo infinito, muito grande, vai dar a divisão de um número dividido por algo muito grande que vai tender a zero. Tendendo a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter a equação do gás ideal. Então, a gente poderia dizer que a derivada de Z em relação a 1 sobre V molar seria igual a zero nesse caso, do gás ideal, certo? Qual que é a segunda situação? A segunda situação é do gás real. No gás real, a gente vai ter que considerar a equação como um todo. Considerando a equação como um todo, se a gente fizer a derivada de Z em relação a 1 sobre V molar, não vai dar zero. Vai dar exatamente o valor de B, que como a gente disse, relacionado com o volume. Sendo relacionado com o volume, a gente pode considerar que B ele varia com a temperatura, certo? Então, se mudar a temperatura, o valor de B muda, né? Claro que aumenta. Então, considerando B dependente da temperatura, a gente vai então trazer uma tabela com 3 temperaturas em Kelvin. Vou colocar aqui 50, 100, 300. E vamos pegar dois tipos de gás. Vamos pegar o hélio e o neônio. O hélio, a 50 Kelvin, o valor de B dele é 7,4. Esses aqui são valores de B, né? Deixa eu ver. Valores de B. 7,4, 11,7 quando a temperatura aumenta para 100 e 12 quando a temperatura aumenta para 300. Provando que realmente B é volume, né? Porque aumenta a temperatura, aumenta o volume, aumenta o valor de B, que é a mesma tendência que a gente observa em volume. O neônio ele é menos 35,4 centímetro cúbico por mol a 50 Kelvin, menos 6 a 100 Kelvin e 11,3 a 300 Kelvin. Aí você vai me perguntar, bom, qual é a importância de eu saber que B varia com a temperatura? Detalhe, se a gente pensar a equação do virial na temperatura de Boyle,
como seria a equação do virial na temperatura de Boyle? Seria quando o B é zero, porque daí é como se ele fosse um gás ideal. E aí a equação transforma-se em PV molar igual a RT Boyle, que é a temperatura onde o gás comporta-se idealmente. Por que isso? Porque é onde nós teremos o B igual a zero. Perfeito? Bom, olhando para esses valores, o que a gente pode dizer? Que para o hélio, a temperatura de Boyle vai ter que ser menor que 50. Por quê? Porque em 50 ela é 7,4. Como a temperatura de Boyle é onde B for zero, eu vou ter que diminuir a temperatura menor que 50 para chegar a zero, certo? E para o neônio, a temperatura de Boyle ela vai estar entre 100 e 300 Kelvin. Por quê? Porque em 100 ela é menos 6 e em 300 ela é 11. Então aqui no meio está o zero. No meio não, né? Entre esses dois valores. Então valores na literatura, que eu busquei agora há pouco no Google, a temperatura de Boyle para o hélio é de 22 Kelvin e a temperatura de Boyle para o neônio é 120 Kelvin. Ok? Tá joia? Valeu!